todo psicopata, porque tem gente que fala assim, mas caiu nesse papo, todos têm uma inteligência racional imensa, ele sabe te ler direitinho, ele sabe o que você quer ouvir. Se a gente não entender que o cérebro deles é uma máquina de te estudar e se apresentar para você com aquilo que você deseja, você esquece, você nunca vai conseguir se livrar disso. Por quê? Você só tem como se livrar ou não ser vítima de um psicopata se você entender como ele funciona. Se não, se você vai esperar, ele não tem cara de mal. Nunca. Ele não é desagradável. Nunca. Você só vai ver desagradável na hora que você já foi a vítima. Então, por exemplo, é quando as pessoas chegam e falam, porque essas mulheres não acreditam. Gente, eles estudam. Eles fazem a coisa perfeita. Com rede social, então, se tornou uma praça, uma selva no qual os psicopatas são os animais selvagens, são os predadores. Pessoas muito assim, sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação, ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Uma vez descobri um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto. E ele assim, não, ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. Assim, que nós jogamos mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Isso observa como as pessoas tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque o psicopata, ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Psicopatia é uma história de vida. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Porque assim, se você prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente. Pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, políticos, entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se você chegar ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não estou dizendo que todos são. O leve estelionatário. Quantos estelionatários você conhece? O psicopata é para cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e pro outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer. Na Espanha se chama psicopata de camaleões sociais. O que significa isso? Ele se apresenta para você do jeitinho que você quer. E tem uma coisa, os estelionatários. O estelionatário, por exemplo, ele não mata. Nunca vai matar. Se você falar assim, Bia, então define o que é psicopatia. Incapacidade de amar. Porque você não considera o outro objeto. No mundo inteiro, inclusive no Brasil, estelionatário não dá nada. No Brasil dá cesta básica. Eles não consideram, eles consideram o seguinte, mas não matou. E como matou o quê? Sonhos, esperanças, deixou pessoas falidas. Não matou, o que eu tô dizendo, a carne. Mas e a vida da pessoa destruída? Então, assim, o nível de estelionatários é muito grande. E, por exemplo, hoje em rede social, eu olho determinadas redes sociais e falo, isso é um estelionatário. O cara começa a posar do nada do lado de uma Ferrari. Aí daqui a pouco ele começa assim, que você pode aplicar seu dinheiro, você pode não sei o quê, você pode fazer que nem eu, olha, eu era um garçom, eu hoje sou isso aqui, olha a minha casa, 40 milhões, não sei. Tudo é golpe, tudo. Porque não tem coisa muito fácil. E a galera não existe. cai, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma mania de querer acreditar que tem um caminho muito fácil. E não tem. O psicopata, qual a essência do psicopata? A indiferença total pro outro e não necessariamente ele quer ser aplaudido, ele só quer chamar a sua atenção para te usar como ele quer. Ele não quer um aplauso, ele quer te enganar. A sedução do psicopata não é a sedução do histriônico, não é a sedução do narcisista. É a sedução para poder você ser uma presa fácil para ele tirar de você o que ele quer, né? Status, poder ou diversão, ou isso tudo. Então eu diria que a essência do psicopata, além da indiferença, é a perversão, porque ele vai tirar de você tudo e ele vai gozar com isso. Por exemplo, o gozo do narcisista tá em você achar ele maravilhoso. Ponto. O gozo do histriônico tá em te seduzir e se sentir íntimo. E o gozo do psicopata tá em você tirar de você tudo e depois ainda falar assim, é um idiota, é um otário. Então, assim, é uma perversão. Tem uma maldade, tem uma frieza com uma maldade muito clara. O narcisista, por exemplo, todo
psicopata é narcisista no sentido de megalomaníaco. Ele faz, mas aquilo é tudo muito uma cena para distrair e te roubar, digamos assim. Roubar tua alma, roubar tuas coisas. Mas assim, você é um objeto para ele. O narcisista, ele quer você para ter um fã, ter um aplauso, ter um chat. É mais do que um fã. Todo psicopata, ele tem muito de narcisismo. Tem. E já o narcisista, nem todo narcisista vai ter Perversão. perversão. Do tipo assim, querer que você sofra pra gozar com aquele sofrimento. Não. Ele quer você aplaudindo ele e achando ele o máximo e fazendo ele se sentir a pessoa mais amada, mais adorada, mais admirada. Não necessariamente um sofrimento. Ele pode até provocar um sofrimento com isso. Agora, é importante a gente entender, então eu sempre digo, pode ter uma essência, por exemplo, o psicopata, e aí o narcisismo vem como um sintoma, mas a gente sempre vai identificar a essência de cada personalidade. Não Tem dá uma pra ter essência. duas personalidades. Tipo assim, é narcisista, é psicopata, é borderline. Não é assim.